dizer isso, que Jesus é o cabeça do corpo. O que é uma cabeça? Nossa cabeça aqui é o centro de comando das coisas, não é verdade? Nosso cérebro, não é verdade? Não é aqui? Ela comanda as coisas, ela que dá as coordenadas da coisa. Então Jesus é o cabeça da igreja. E quais são as coordenadas dele? Onde nós temos como referência as coordenadas? A Bíblia Sagrada é as coordenadas. Amém, irmãos? Jesus é o cabeça, aqui as coordenadas dele, a Bíblia. Ele que nos ensina, ele que mostra como as coisas têm que ser. E essa noite nós estamos entendendo, alargando um pouquinho o entendimento, ou voltando a falar sobre esse tema com muita importância. Muitos não compreendem assim. Se compreendesse, mudariam os verbos, as maneiras de falar, as maneiras de fazer apelo, né? Porque deve considerar um ao outro. Volta a falar, o pregador não deve fazer isso. Por mais que Deus unja a vida dele, por mais que Deus dá unção na vida dele, não deve falar assim, só aqui tem milagre. Negativo, tem milagre nos quatro cantos da terra. Tem milagre com uma irmãzinha da mais simples, que vive em oração, que é chamado os círculos de oração, que vive ali na presença de Deus. Muitas delas entram no hospital do câncer, oram por pessoas cancerosas e são curadas. Ninguém sabe disso porque ela não está na vitrine. Mas tem milagre nos quatro cantos da terra e Deus usa quem quer, como quer, a hora que quiser, aonde quiser, porque é Deus que comanda todas as coisas. Aleluia! Tem milagre sim. Se Deus me usar, irmãos, muitos testemunhos. Você que adquiriu esse humilde livro, você que vai adquirir esse humilde livro, muitos testemunhos estão ali e Deus usou a minha vida. Contudo, entretanto, olhe bem aqui, preste atenção por favor. Tudo isso que aconteceu não fui eu que fiz. Não foi eu que promovi nada disso. Quem sou eu para promover alguma coisa? Onde eu estava falando? Tomara que não. Tomara que seja no arrebatamento. Tomara que ninguém chore no meu velório. Tomara que ninguém fique lá. Né? Tomara que a gente tenha tempo do arrebatamento. Mas quem é um mortal como eu para vangloriar de alguma coisa? Quem qualquer mortal de pregador para vangloriar de qualquer coisa? Ninguém, irmão. O poder de Deus que realiza todas as coisas. Amém? Amém? É o poder de Deus. Eu estou abrindo o coração hoje aqui. Diga amém. Então muitos não entendem assim. Tempo atrás, tem que falar sim, o pregador tem que ser corajoso. Eu sou mais dos pregadores corajosos do que esses que estão fazendo alianças aí. Tem muitos pregadores fazendo aliança. Entendeu? Deixa de falar aquilo que é para falar porque faz aliança, porque precisa de alguém. Você tem que falar. Teve tempo que tinha ministério que não cantava os louvores das outras igrejas, só cantava os louvores deles. Isso é visão de corpo? Não. Quando ia fazer um trabalho, ele estava à frente e ele chamava: venham, participe do nosso evento. Mas não considerando aquelas pessoas como o corpo de Cristo. Tá, viu aí? Esse tema como é forte? Ele é forte, esse tema, muito forte. Muitos não podem pregar esse tema. Muitos pregadores não podem pregar esse tema. Porque ele compromete. Assim falar é assim proceder. Diga amém. O que adianta a pessoa, né? Quando encontra o outro irmão, fala: paz, irmão. Te amo em Cristo, lá no bastidor, desce a lenha do irmão. Isso é hipocrisia. Não pode pregar como o corpo de Cristo. Eu tenho que amar os meus irmãos dos outros ministérios. Amém, irmão? Amém. O pastor está trabalhando duro lá e vem alguém, porque Deus usa de alguma maneira e diz assim: sabe, aqui é que Deus opera. As outras igrejas aí não faz nada. Não é verdade, não. Deus opera em todos os lugares e faz a hora que Ele quiser na vida dela, que Ele quiser. E não só tem um profeta em Israel, não. Tem um monte de profeta em Israel. Olha para Deus, tem um monte. Tem um
abençoado por Deus. Né? Um monte de homem e mulher de Deus abençoado, um monte de irmãos e irmãs, os mais simples, como diz aqui, ó, os membros, todos são importantes na obra de Deus. Eu digo assim, aleluia, sabe? Vocês devem orar pela minha vida, vocês devem orar pela vida do pastor Paulo, para quando nós subimos aqui, temos unção para pregar. Porque nós não somos fortaleza total, temos problemas, temos emoções, temos dificuldades. Se vocês orarem por nós, é mais fácil estar aqui para pregar a palavra. Amém? É assim para a tua vida, é assim que funciona. A vaidade. Não começou a mensagem ainda não, vai esquentar daqui a pouquinho aqui. Porque a igreja está ficando por aqui. Aqui, ó. Por aqui a igreja está. Tem mensagens aí que estão colocando lá que está na hora de acabar com esse circo. Em alguns lugares estão fazendo circo, estão tratando a igreja como circo. Igreja não é circo, não. Igreja é corpo de Cristo. Amém, irmão? Onde o casal, abrindo meu coração mesmo, boca grande, fazer o quê? Jesus quer assim, é para falar a verdade. Vou continuar falando a verdade. Lógico que eu preciso consultar a Deus se é para eu falar mesmo alguma coisa. Mas o casal que nós tivemos lá, a família que nós tivemos ontem, disse que a irmã, toda animadinha, chegou ao líder da igreja, ao pastor, e o filho dela, ansioso para se batizar nas águas, e o menino dizendo: olha, eu creio em Jesus como Salvador, eu quero morar no céu, vou andar com Deus, eu quero Deus na minha vida, tudo. Ela foi animada a falar com o pastor. E aí, chegou lá, toda animadinha: pastor, olha, meu filho, tem 12 anos a criança. Aí chegou toda animada, naquela empolgação, disse: aí o pastor falou assim: irmã, o tal pastor falou: irmã, tem muitos que entram na água, e entra pecador molhado e sai pecador endemoniado. Misericórdia, né? Aí eu falei assim, ó: esse é um pastor? O pastor pode levar uma alma assim? O pastor pode encarar uma vida assim, dessa maneira, falar dessa maneira? Então, isso abateu eles. E, do jeito que ela me passou, tiraram eles da igreja. Não estou dizendo, mas eles saíram da igreja. Olha que coisa, né? Então, a igreja é para ser vista e encarada como o corpo de Cristo. Amém, irmão? Somos corpo de Cristo. E todos devem ser vistos assim, que estão num lugar, numa igreja, e apregou Jesus como Salvador, como pastor, como batizador do Espírito Santo. Jesus vai voltar, igrejas que pregam a palavra de Deus. E então a gente ouve essas coisas e fica muito triste em saber que muito disso ainda se ocorre pelo mundo afora. Porque ainda não se tem entendimento. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. Ele é o dono da igreja. É Jesus que é dono da igreja. A Bíblia diz assim: apacentai o rebanho de Deus, não como torpe ganância, o espírito voluntário, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, com ânimo pronto. Não como tendo domínio. O pregador não foi chamado para dominar, e sim para ter voluntariedade, para fazer de ânimo pronto, disposição, por causa que a igreja é corpo de Cristo. Diga glória a Deus. A igreja é corpo de Cristo. E essa é a verdade. Então, todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, aí, aplicando, quer da Assembleia Quadrangular, Mundial do Poder de Deus e todo e qualquer outro ministério. Né? Fomos batizados no mesmo Espírito e bebemos de um mesmo
espírito. Aleluia. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. E aqui diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será porventura do corpo? Então, cada um tem uma função. Cada um tem uma função do corpo de Cristo. Nem todo mundo vai fazer uma coisa igual. Nem toda igreja vai ser igual. E nós vamos ver lá na frente a importância de entender isso. Até, irmãos, porque Deus nos chamou para ouvir e provar os Espíritos. Está escrito isso. É para a gente ouvir e analisar o que estamos ouvindo. Nós não temos que ser presa de homens, nós não temos que fazer porque homens ou mulheres, alguém diz que tem que fazer, porque tem que fazer. É para nós julgarmos as coisas, julgarmos a palavra. Está dentro da palavra o que temos que fazer? Fazemos. Está fora da palavra? Não fazemos. Amém, igreja? A Bíblia nos coloca nessa posição. Por quê? Nós temos um responsável maior, o dono da igreja, Cristo. E Ele é a cabeça, e as suas orientações são as majoritárias. Embora muitas vezes os homens inventam tantas coisas, inventam tantas situações. Um ponto, irmãos, que estão dizendo, está na hora de acabar com esse circo, é que os apelos financeiros se tornaram desagradáveis. Os apelos financeiros se tornaram insuportáveis nas igrejas evangélicas. Estão brincando com as pessoas. Eu posso soltar uma aqui, porque é só para a gente entender. Um determinado ministério, um pregador de outro país, que recebeu uma revelação de Deus. E nessa revelação, era o apelo para que a igreja, e ouvisse aquele apelo, desse uma oferta de R$911. Ninguém disse misericórdia, não é verdade? R$911. Você dê R$911. É um pouquinho mais de salário mínimo. Para ganhar R$911, muita gente nem ganha R$911. Mas não para por aí. E, irmãos, pregadores conhecidos, abençoados, que choram pelas almas, estão descendo a lenha nisso aí. Estão descendo a lenha. E aí por esse mundo afora. Chamando de cafetões. Cafetões espirituais. Sabe o que é cafetões? Uma grande parte aqui sabe o que é. E olha, se vocês puderem dar os R$911, mas se puder mesmo dar R$10.000. Isso é uma agressão. Isso daí, irmãos, magoa a Deus. Isso magoa o Espírito Santo de Deus. Isso deixa Deus triste. Porque o Evangelho não é isso. A igreja é corpo de Cristo. A igreja, ela está querendo receber pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho vivo. Evangelho voltado na palavra de Deus. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, voltará. A igreja quer ouvir Bíblia. A igreja está cansada de ouvir esses mercenarismos na obra de Deus. A igreja está cansada disso. A igreja tem que ouvir Bíblia. Pregação do Evangelho vivo. Bíblia. Não apelos absurdos que saíram dos limites. Tais pessoas que assim estão fazendo, não estão enxergando a igreja como vidas, como almas preciosas, e sim como números. Cada família que chega é mais um dízimo na igreja. Cada família que chega é mais uma oferta que vai aumentar. Não, cada família que chega são almas preciosas que vão ouvir a palavra de Deus e serem conservadas para morar no céu com Jesus.